explicar para você exatamente como é o raciocínio para que você consiga entender como criar a melhor estratégia de indicações de tratamentos para você. Quando um casal sofre de infertilidade, não existe muito para onde fugir se não realizar algum tratamento para ajudá-los. Ou eles vão continuar tentando em casa e vão engravidar naturalmente. Ou eles vão tratar a causa da infertilidade, aquilo que está atrapalhando a engravidar, para depois engravidar naturalmente. Ou farão um tratamento de coito programado. Ou farão uma inseminação artificial. Ou farão uma fertilização in vitro. Ou irão adotar um óvulo, um espermatozoide, um útero ou um bebê. Simples assim. Nossa, eu derrubei tudo. Porque o que ocorre muitas vezes é a falta do raciocínio clínico propedêutico para direcionar o casal corretamente para um desses tratamentos. Muitas vezes os casais se perdem no momento em que estão fazendo exames e se perdem na hora de efetivar alguma ação para ajudar o casal a conseguir engravidar. Então, qual é o meu objetivo com a live de hoje? Explicar para você exatamente como é o raciocínio para que você consiga entender como criar a melhor estratégia de indicações de tratamentos para você. Então, eu sei que é uma live técnica, eu sei que é uma live de conhecimento médico, mas eu acho que eu consigo organizá-la de certa maneira para que você consiga entender e principalmente sentir-se segura na hora de realizar um tratamento por acreditar que é realmente o melhor indicado para o seu caso, certo? E uma live é uma das lives que eu mais gosto de fazer, que é essa forma que eu chamo de guia fértil para direcionar o raciocínio propedêutico clínico para o acolhimento do casal com infertilidade. Bom, boa noite a todos. Eu espero poder sanar dúvidas durante a live, eu espero poder trazer respostas para quem tem tantas perguntas a serem respondidas. Qual é o objetivo? Como indicar e para quem indicar cada um deles? Para que eu possa indicar com propriedade algum desses tratamentos, eu sempre tenho que responder 4 questões. Se eu não responder uma dessas questões sequer, eu posso errar na direção de um tratamento. Quais questões eu preciso responder? Qual a idade da mulher? Há quanto tempo o casal tenta engravidar? Qual é a causa da infertilidade? E qual a reserva ovariana? Se eu souber responder essas 4 questões, eu consigo responder tecnicamente o que deve ser feito. Vamos uma a uma? Vamos comigo? Então, durante a live, se vocês quiserem colocar na caixinha de perguntas, poxa, estou com dúvida qual seria o melhor direcionamento no meu caso. O que eu preciso que vocês coloquem para mim? A sua idade, o fator de infertilidade, por que você está tendo dificuldade para engravidar, há quanto tempo você está tentando engravidar e a sua reserva ovariana, algum exame de reserva ovariana que você tem, antimileriana, FSH ou contagem de folículos antrais. Com essas 4 informações, você vai entender como eu consigo raciocinar para dar um direcionamento técnico. Então, se vocês forem mandar alguma pergunta, Davi, o que você recomendaria numa situação como essa? É óbvio que eu não vou indicar um tratamento aqui, mas eu vou explicar o raciocínio aplicado para você entender. Bom, vou começar um tratamento por um. Quando que eu posso fazer isso aqui, ó? Tentar por mais tempo naturalmente. Que é a famosa frase que você vai no médico
ele atende você e no final fala assim, fala, olha, eu acho que está tudo bem, eu acho que para casa, você pode ir para casa, que não vai haver problema, eu acho que você ainda vai conseguir engravidar. Quando que eu posso aplicar essa estratégia? Vamos uma a uma? Geralmente em mulheres jovens, mulheres que têm idade abaixo de 30 anos ou abaixo de 35 anos. Geralmente, quando o tempo de infertilidade é menor do que 1 ano, porque eu sequer posso falar que o casal tem infertilidade. Vou associar essas duas caixinhas agora. Quando a mulher é jovem e tenta, vamos colocar abaixo de 30 anos, uma mulher com menos de 30 anos e com tempo de tentativas menor do que 2 anos, eu posso falar para tentar naturalmente. E cujo fator de infertilidade permita. Eu fiz os exames, eu tenho as tubas uterinas normais e pérvias, eu tenho um sêmen com capacidade para conseguir engravidar, eu não encontrei um fator grave ou impeditivo de gravidez. Então, eu posso falar para o casal continuar tentando em casa quando a mulher é jovem, tem tempo de tentativas menor do que 2 anos, se abaixo de 30, menor do que 1 ano, se abaixo de 35, ou menor do que 6 meses, se maior do que 35. Vou fazer o raciocínio inverso agora. Se a mulher tiver mais do que 2 anos de tentativas, em hipótese alguma eu posso falar isso aqui para ela. Eu estou tentando há 2 anos e meio, mas meus exames estão normais. Cadê os exames? Estou tentando há 2 anos e meio, mas meus exames estão normais. Não dá para falar para o casal ir para casa e ficar tentando naturalmente. Não quer dizer que você nunca vai conseguir engravidar tentar naturalmente, mas as diretrizes técnicas mostram que a chance de gravidez natural é baixa e cabe algum auxílio médico para você fazer algum tratamento. Então, cadê? Então, acima de 2 anos, não indico para ninguém. De 1 ano a 2 anos, se o casal tentar 1 ano e meio, por exemplo, só se ela estiver abaixo de 35 anos. E aí eu respondi essas outras duas questões e estava tudo bem. Se ela estiver abaixo de 1 ano, eu até posso ser conservador em mulheres com 35 anos ou mais, desde que os outros fatores estejam em ordem. Entenderam? Então, para falar para um casal... boa reserva ovariana, né? Cuidado falar para o casal com baixíssima reserva ovariana, para quem já tentou há mais de 1 ano, dedicar algum tempo maior em casa sem nenhum tipo de assistência médica. Certo? Então, quando que eu oriento o casal a continuar tentando naturalmente? Nessas condições. Aí vem, essa aqui é a parte mais fácil, por isso que eu comecei com ela. Aí vem o que todo mundo quer. O tratamento da causa da infertilidade. Por quê? Quando o casal procura o médico inicialmente, ele fala, estou tentando engravidar e não consigo, e lá dentro quer que eu possa identificar uma causa, tratar a causa, para que ele possa ir para casa e engravidar naturalmente. Assim é o raciocínio clínico correto. Então, quando nós tentamos aplicar uma estratégia, eu gostaria que fosse da forma menos invasiva possível, ou seja, da forma mais natural possível para o casal engravidar naturalmente, para a forma mais artificial possível, como a FIV, por exemplo. Então, eu também quero que você consiga engravidar naturalmente. Só que para eu poder fazer isso, eu tenho que tomar um cuidado muito grande. Essa é uma estratégia, geralmente, de médio a longo prazo. Porque quando eu vou fazer o tratamento da causa da infertilidade, vamos supor que você tenha endometriose. Vou dar um exemplo. E eu quero fazer uma cirurgia para endometriose para aumentar a sua chance de gravidez natural. Quando eu faço a cirurgia, eu vou aplicar a técnica assistencial e vou encaminhar você para casa para tentar por pelo menos 1 ano. Porque eu sei que é 1 ano em que eu tenho uma chance cumulativa de gravidez adequada para poder falar que você teve chance suficiente. Eu não vou fazer uma cirurgia para endometriose e depois vou fazer uma fertilização in vitro no mês seguinte. Outro exemplo, vou operar a varicocele do homem. É um fator masculino,
tem varicocele. Eu vou tratar a causa para ver se eu consigo corrigir para o casal engravidar em casa. Qual é a condição? Que eu trate, faça a cirurgia para varicocele, espere 3 a 6 meses para ver se houve benefício, se corrigiu o espermograma, para você tentar em casa por 1 ano. Então, para fazer o tratamento da causa, primeiro eu preciso de um critério. Qual é o principal critério para o tratamento da causa? Ser uma causa tratável, porque nem todas as causas de infertilidade são tratáveis. Alguns fatores masculinos eu não consigo reverter o espermograma. Algumas doenças na tuba uterina não são passíveis de correção. Então, eu preciso de uma causa tratável. Qual é a outra coisa que eu preciso? Tomar muito cuidado com a idade da mulher e a reserva ovariana. Porque se é uma estratégia de médio e longo prazo, se eu estou diante de mulheres com idade mais avançada, maior do que 35 anos, ou baixa reserva ovariana, o tempo que eu perdi para esperar que houvesse a correção do fator e o casal tentasse engravidar em casa, pode ser prejudicial caso o casal não consiga engravidar. Então, toda vez que eu vou tratar a causa, então existem muitos casos em que o casal só olha essa relação aqui, identifica uma causa tratável e aplica uma terapêutica para ela. Só que esquece de responder essas outras duas questões fundamentais, a reserva ovariana e a idade da mulher. Porque nós temos que ter uma visão maior. Eu não posso limitar a minha ação assim apenas à causa. Isso acontece muito com acompanhamento com o urologista às vezes. Olha, você tem aí um espermograma alterado, eu vou propor uma cirurgia. Ou até mesmo o caso de vasectomia. Não, vamos reverter sua vasectomia, vai dar tudo certo. E esquece de olhar para a mulher que tem 40 anos ou mais, ou tem baixíssima reserva ovariana. Talvez essa não seja a melhor estratégia. Não que não possa ser aplicado, mas às vezes não é a melhor estratégia para que o casal tenha maior chance de ter um bebê. Então, nos casos em que eu vou direcionar o tratamento da causa, tome muito cuidado para não deixar de avaliar a idade, avaliar se a causa é tratável e a idade da mulher. Uma outra coisa que eu preciso ter muito cuidado aqui é avaliar se a causa que eu estou tratando é única. Vou te dar outro exemplo. Eu vou fazer uma cirurgia para endometriose. Então é um fator tubário, eu vou fazer uma cirurgia, uma laparoscopia. Avalie o marido, pelo amor de Deus, antes de operar, porque vai que tem um fator masculino associado, ou vice-versa. Eu vou fazer uma cirurgia para varicocele. Avalie as tubas. Avalie se as tubas estão normais, porque senão eu trato um único fator, esqueço do outro e erro minha estratégia. A cirurgia foi em vão. Entendeu? Então, quando eu vou fazer o tratamento da causa da infertilidade, avalie sempre se é a única opção, se é o único fator que está atrapalhando você engravidar. Porque se não for, tome cuidado, porque talvez não seja a melhor estratégia. Certo? Muito bem. Uma das causas tratáveis que a gente costuma ser mais conservador são os casos de anovulação. Ou seja, o que está atrapalhando o casal a conseguir engravidar é a não ovulação da mulher, geralmente por ovários policísticos, por exemplo. Essa é uma causa tratável, onde eu posso fazer esse tratamento de coito programado. Então, a indução da ovulação para ajudar o casal a tentar engravidar em casa tem um cuidado, que ele seja direcionado para casais com infertilidade causada por anovulação, por ovários policísticos. Porque não é para ser aplicado para mulheres que ovulam. Eu vou repetir. Não é indicado para mulheres que já ovulam. Porque se você ovula, tomar um remédio para te fazer ovular não está tratando a causa e não vai aumentar a sua chance de gravidez. Ah, mas a minha amiga tomou e engravidou. Sorte dela, teria engravidado sem a indução. Então, para mulheres que ovulam, a chance de gravidez espontânea sem indução geralmente é maior do que com o remédio. Então, não é indicado o tratamento de coito programado para casais que já ovulam, a não ser
que eu esteja fazendo um acompanhamento de ciclo natural, porque nós não sabemos quando a mulher vai ovular, porque ela tem ciclos muito irregulares. Davi, hora eu tenho ciclo de 25, hora eu tenho ciclo de 35. Será que dá para fazer o acompanhamento ovulatório do meu ciclo para saber quando que eu vou namorar certinho? Porque meu marido mora fora, a gente precisa conciliar período fértil? Aí tudo bem. Agora, eu sequer preciso usar o indutor da ovulação nesses casos. Então, o tratamento de coito programado, ele pode ser indicado para mulheres com baixa reserva ovariana. Geralmente, quem tem baixa reserva ovariana não tem problema de ovulação. Mulheres com baixa reserva ovariana geralmente ovulam naturalmente. Então, eu sequer vou pensar nisso. Pode ser indicado para mulheres com idade mais avançada? Pode. Se o único problema for a ovulação, eu posso sim aplicar o tratamento por conta da idade. Pode ser aplicado para todas as causas de infertilidade? Não. Só aplicado para casos de ovários policísticos, independentemente do tempo de infertilidade. Se a mulher tenta mais 2, 3 anos, mas a causa for ovários policísticos, eu posso indicar o tratamento. Então, já temos 3 tratamentos bem direcionados. Tentar em casa naturalmente, tratar a causa, coito programado. E aí? Será que dá para fazer uma inseminação artificial? Quando que eu indico inseminação artificial? Geralmente, quando eu tenho um fator masculino leve associado. O marido tem algum problema no espermograma, que não seja grave, onde eu consigo preparar os espermatozoides para injetá-los diretamente dentro do útero, aumentando a chance da gravidez acontecer. Eu faço um acompanhamento do ciclo ovulatório da mulher, separo os melhores espermatozoides. Quando eu falo separar os melhores espermatozoides, eu costumo fazer uma analogia com a ação silvestre. Tem lá os corredores fantasiados, tem os caras que correm devagar e tem os quenianos, o pelotão de elite. Então eu separo o pelotão de elite dos espermatozoides para jogá-los dentro do útero para aumentar a chance da gravidez acontecer. Acontece que existem critérios para a indicação da inseminação artificial. Quais são eles? 1. Tempo de infertilidade menor do que 3 anos. Há quem defenda menor do que 5, há quem defenda menor do que 3. Eu geralmente aplico tempo de infertilidade menor do que 3 anos. Por que, Davi, tem que ter menos de 3 anos de tentativas? Porque os casais que têm relações sexuais frequentes, que já tentam há mais de 3 anos, fazer a inseminação artificial proporcionará chance de gravidez muito pequena. Porque esse casal, como é uma técnica de baixa complexidade, esse casal já teve chance suficiente para técnicas de baixa complexidade em casa. Então, dificilmente esse tratamento de inseminação artificial vai ter bom resultado. Outro critério, a causa da infertilidade. Tome muito cuidado para avaliar muito bem as tubas uterinas antes de indicar a inseminação. Porque se tiver um fator tubário envolvido, e eu recomendo que avalie a imagem, não o laudo da esterossalpingografia, que geralmente tem muito erro de laudo. Se houver um fator tubário, se eu jogar os espermatozoides dentro do útero, ele ainda precisa percorrer o caminho da tuba para chegar até o espermatozoide. Então, o fator tubário é um fator limitante para a indicação de inseminação. Então, tempo de infertilidade menor do que 3 anos e afastar que possa ser algum fator tubário peritoneal. Então, eu posso indicar para fator masculino leve? Posso. Posso indicar quando o sêmen está gravemente alterado? Não, não posso. Eu preciso de pelo menos 5 milhões de espermatozoides móveis no espermograma. Como assim, Davi? Você olha o espermograma do seu esposo e vê lá quantos por cento de espermatozoides móveis ele tem. Ah, tem 40% de espermatozoides móveis. Quantos espermatozoides no total, que é o A mais B? A e B ou PR? Tem 40%. Quanto ele tem de concentração no total? Ah, tem 10 milhões no total. Puxa, 40% de 10 milhões eu tenho 4 milhões. Talvez eu não consiga indicar uma inseminação artificial. Então, na avaliação do fator masculino, existem exames em que podem mostrar isso, que é o espermograma com processamento seminal, onde eu faço o recrutamento dos melhores. Sabe quando eu estou separando o pelotão de elite lá da São Silvestre? Se eu conseguir recrutar mais do que 5 milhões de espermatozoides com boa capacidade, eu tenho bom critério para indicar a inseminação.
Quando eu faço um espermograma e recupero abaixo disso, eu tenho um critério menor, ou a gente geralmente não indica o tratamento de inseminação. Então dá para fazer esse tipo de espermograma antes de indicar a inseminação. Então, tempo de infertilidade menor do que 3 anos. Cuidado com fator masculino grave, cuidado com fator tubário. Posso indicar para fator masculino leve, tem mais do que 5 milhões no recuperado. Posso indicar para infertilidade sem causa aparente. Então, eu estou tentando engravidar, não consigo saber por que não estou conseguindo engravidar e estou tentando há menos de 3 anos, boa indicação de inseminação artificial. Vamos tentar dar um empurrãozinho para os espermatozoides, ver se eles conseguem chegar lá mais facilmente? Então, essa é uma boa indicação. Então, geralmente, é assim que a gente raciocina para indicar a inseminação. Posso indicar para mulheres com idade mais avançada? Cuidado só na indicação para mulheres com mais de 40 anos. Porque as técnicas, não que você não possa indicar, mas as técnicas de baixa complexidade que proporcionam baixa chance de gravidez devem ser reconsideradas para mulheres onde eu preciso, olha o que eu vou falar, aplicar o melhor tratamento que proporcione o melhor resultado no menor intervalo de tempo. Essa regrinha para a idade. O melhor tratamento com o melhor resultado no menor intervalo de tempo. Então eu vou fazer FIV para todo mundo? Não, também não é assim. Mas eu preciso raciocinar assim, ok? E reserva ovariana. Também há o cuidado de indicar técnicas de baixa complexidade para mulheres que têm baixíssima reserva ovariana. Mas eu diria que para a inseminação os principais cuidados são esses 3 aqui. Avaliar o tempo de infertilidade, avaliar bem a causa da infertilidade e a idade da mulher para indicar o tratamento. Bom, e agora, FIV. Então, a FIV, ela pode ser uma indicação técnica por um diagnóstico. Então, quando que eu vou indicar a FIV? Quando a causa da infertilidade não permita expectativa razoável de gravidez para casais que estão tentando em casa. Então, por exemplo, eu tenho um fator masculino grave, abaixo de 5 milhões. Continuar tentando em casa, fazer a inseminação não vai adiantar. FIV. Eu tenho uma endometriose severa. Eu tenho um fator tubário, onde eu não consigo engravidar naturalmente e sequer consigo corrigir com cirurgia. FIV. Outra possível indicação de FIV. Falha de tratamentos de baixa complexidade. Eu já fiz tratamentos de baixa complexidade e não obtive o resultado positivo. Então, pode ser... falha de tratamento, pode ser uma indicação de FIV. Quando pode ser outra indicação de FIV? Tempo de infertilidade maior do que 3, maior do que 5 anos. Casos com tempo de infertilidade maior do que 3, maior do que 5 anos, vírgula, que não estejam relacionados à anovulação. Pô, se for ovários policísticos, pode tentar lá tentando há 3, 4, 5 anos. Se o problema for ovulação, não precisa fazer FIV. Eu posso tentar fazer o casal, tentar engravidar com um coito programado. Mas olhe o tempo de infertilidade para considerar alguma indicação. E quando eu tenho mulheres aqui eu vou tomar cuidado. De idade avançada, eu preciso ter o cuidado de avaliar essa combinação aqui. Por quê? Idade avançada não é indicação de FIV. Vou repetir. Idade avançada não é indicação de FIV. Mulheres com mais de 40 anos podem engravidar naturalmente. Então eu vou inverter o raciocínio. Quando eu estou atendendo uma mulher com mais idade, eu preciso indicar FIV? Não. Qual a primeira coisa que eu preciso perguntar para ela? Há quanto tempo você está tentando engravidar naturalmente? Já estou tentando há mais de 6 meses. Opa, agora eu vou começar a pensar. Não, eu só tenho idade, nem comecei a tentar ainda. Então, pode tentar. Eu tenho uma paciente que começou a fazer FIV por conta da idade, porque falaram que na idade dela só podia com FIV. Tentou, não engravidou, não engravidou, não engravidou, não engravidou. Falei, mas você já tentou naturalmente? Não tentei. Quando tentou, engravidou. Gastou uma grana com FIV, não precisava fazer. Quando tentou naturalmente, engravidou. Então a FIV não é a solução do problema só por conta da idade. A FIV é uma alternativa quando a mulher tem idade avançada e tempo de tentativas no mínimo maior que 6 meses. E aí eu preciso olhar com cuidado a sua reserva ovariana. Por quê? Quando a idade é muito avançada,
42, 43, 44, 45, o que eu mais desejo na vida é uma boa reserva ovariana. Por quê? Porque quando eu tenho uma boa reserva ovariana, é quando eu estou mais animado para fazer uma FIV. Não que eu não possa fazer em baixas reservas ovarianas. Claro que posso. Mas a boa reserva ovariana vai me proporcionar maior quantidade de óvulos para formar mais embriões e aumentar minha chance de gravidez porque a qualidade é menor. Quanto mais óvulos eu tiver de uma mulher que possa ter baixa qualidade ocitária, maior a chance de eu achar um embrião bom. Então, a relação idade-reserva ovariana deve sempre ser aplicada para que eu consiga criar estratégias. Porque, às vezes, tem mulheres com idade mais avançada que teriam indicações de tratamento de baixa complexidade, mas ela tem uma reserva ovariana tão boa que eu considero fazer a FIV até mesmo para guardar óvulos, guardar embriões, para poder preservar fertilidade para o futuro, porque até nisso eu tenho que pensar quando eu vou indicar um tratamento. Então a FIV pode ser aplicada para casos onde eu quero preservar a chance de gravidez para o segundo filho. Uma paciente de 38 anos que vai fazer uma FIV, se ela guardar óvulos ou embriões, ela também está fazendo o que nós chamamos de one and done treatment, que é um tratamento e pronto, onde eu busco a sua família, a sua prole completa, num único tratamento, porque eu guardo chance para esse momento e guardo óvulos e embriões para tratamentos futuros, certo? Então, para FIV, eu preciso ter uma causa da infertilidade, sim. Tempo de tentativas, sim. Cuidado, maior do que 3, maior do que 5 anos, para mulheres jovens, pense em FIV. Maior do que 1 ano para mulheres com mais de 40 anos, já começo a pensar naquele raciocínio. Melhor resultado no menor intervalo de tempo. Entre 35 e 40 anos, aí eu preciso avaliar as outras 3 respostas antes de usar só o tempo como variável. É óbvio que se você tiver mais do que 35 anos e tiver 3 anos de infertilidade, eu não tenho dúvidas, mas não é um fator único de indicação. E assim nós finalizamos as possibilidades mais comuns de tratamento, usando esse raciocínio das 4 perguntas que eu falei para você. Idade, tempo de infertilidade, reserva ovariana e causa da infertilidade. Olhando essas 4 questões, eu consigo criar o raciocínio aplicado para poder indicar o melhor tratamento. E, não em última alternativa, mas quando não é mais possível com os próprios gametas, sejam óvulos ou espermatozoides, eu posso pensar na adoção de um gameta. Adoção de um óvulo, porque não há mais condições, adoção de espermatozoide, porque é uma azoospermia. Caso de azoospermia, ainda podem fazer cirurgia de captação de espermatozoide, mas eu posso pensar. A adoção de uma criança, na verdade, pode ser pensada a qualquer momento. Para mim, não existe indicação de adoção. A adoção é um desejo do casal, um planejamento familiar do casal, onde pode ser aplicado, mas é algo que pode ser aplicado. E assim, eu tenho que ser prático. Ó, estou equilibrando aqui. Já era. Eu tenho que ser, desculpa, eu tenho que ser prático e objetivo. Como assim, Davi? Prático e objetivo. Tem muito casal enrolando com consulta e exame. Consulta e exame. Vai no médico, consulta e exame. E agora o que eu vou fazer? Mais exame. E agora? Mais exame. Mais exame. Exame não engravida. Fazer exames não aumenta a chance de engravidar. Então, quando você for ao médico ginecologista, vai no caso novo, explica qual é a sua condição. Tenha sempre em mente a busca para responder essas 4 questões na consulta. Ah, eu estou com dificuldade para engravidar. Tá, eu preciso responder essas 4 questões. O médico está me pedindo exames para avaliar a causa da infertilidade? Eu já tenho uma live lá onde eu falo como é que faz isso. Ah, está pedindo. O médico está me pedindo exames para falar sobre reserva ovariana? Ah, está pedindo. O médico avaliou bem comigo o tempo de infertilidade? Eu vou dar uma dica aqui, tá? Quando eu avalio o tempo de infertilidade, e eu pergunto na primeira consulta, quanto tempo vocês estão tentando? Estamos tentando há 2 anos. Aí eu faço uma pausa, eu falo assim, 2 anos mesmo? Quando que você parou pílula? Eu parei a pílula faz 3 anos. Tá, e como é que vocês evitavam antes? Não evitava. Aí ela falou 2 anos, sabe por quê? Porque há 2 anos o casal está tentando fazendo tabelinha, sabe, os aplicativos para tentar engravidar, está tentando de forma mais assídua, mas o tempo de infertilidade dele começa quando
parou de usar métodos contraceptivos. É assim que a ciência valoriza o tempo de fertilidade, quando parou de usar métodos contraceptivos. Se você parou de tomar pílula, se parou de usar preservativo e mantém relação sexual, mesmo que não seja com tabelinha desprotegida, já tá rodando a ampulheta do tempo de fertilidade. E avalie sempre a sua idade como fator principal. Se você for num médico, qualquer médico, ginecologista, urologista, médico especialista em reprodução, sempre responda essas 4 questões antes de indicar um tratamento. Fim. Terminei o que eu mais queria. Então, eu queria deixar aberto para vocês, se vocês quiserem, mandar perguntas. Se vocês puderem mandar perguntas na caixinha de dúvidas, que é essa caixinha que fica aqui, ó, na caixinha de dúvidas, fica mais organizado para que eu consiga responder com mais propriedade, com mais organização, eu diria. E se você for perguntar, Davi, eu quero saber no meu caso, eu quero saber no meu caso, o que seria melhor indicado? Me manda sua idade, tempo de infertilidade, sua reserva ovariana e o fator de infertilidade que for visto. Aí eu tento criar um raciocínio para você entender o que você acha que seria melhor. Chegou uma caixinha de pergunta. Vamos lá. Cris Ramaguchi. Boa, Cris. Se engravidei uma vez naturalmente, é possível engravidar na segunda? Toda vez em que eu vou avaliar um casal que está tentando a segunda vez, eu preciso responder de novo essas 4 questões. Eu quero saber qual é a sua idade, qual é o fator de infertilidade, qual é a causa, se tem alguma coisa mais atrapalhando e se tem e a sua reserva ovariana. Então, se você engravidou naturalmente por um problema de anovulação, por exemplo, a chance de você engravidar de novo é grande, naturalmente. Nós podemos dar um tempo de tentativas naturais, mas eu nunca posso deixar de ficar antenado para fazer uma reavaliação dos fatores de infertilidade. 43 anos, 5 FIVs e 6 falhas de implantação. Indicaria investigação de hidrossalpinge? Meu ultrassom tinha 12 folículos antrais e não boa resposta medicamentosa, produção independente. Olha que legal, 43 anos e boa reserva ovariana. Só que baixa resposta. Tem uma live que eu fiz, quem que está perguntando? Ivanice, sobre baixa resposta ovariana. Procura lá, onde você vai entender as estratégias não para baixa reserva, porque você não tem baixa reserva, você tem baixa resposta ovariana. Existem estratégias disso. Na busca da investigação, eu sim investigaria não só hidrossalpinge, mas investigaria fatores uterinos e endometriais. Uma biópsia do endométrio, você deve ter feito biópsia do endométrio, avaliação de endometrite, avaliação de células NK, avaliação para adenomiose, pesquisa de hidrossalpinge e por aí vai para tentar entender. Sem desconsiderar que 43 anos, a chance de sucesso com óvulos próprios é de aproximadamente 5 a 10% no máximo. Então, o fator embrionário, o embrião pode ser a causa do fator de infertilidade. Então é assim que a gente raciocina nesses casos de falha, certo? Nossa, chegaram várias perguntas aqui. Vamos ver essa aqui. Peraí, cadê a pergunta que eu coloquei? Cadê? Aqui. Priscila Pitanga, 39 anos, setembro de 19, parente concepcional, então infertilidade é 3 anos, vamos considerar assim. Esterossalpingografia com uma tuba obstruída, um filho naturalmente. As 2 principais causas de infertilidade secundária, ou seja, eu já tenho filho e não estou conseguindo engravidar de novo, são fator tubário e fator masculino. Muito possivelmente, esse fator tubário seja pós primeiro filho. E se você está tentando há 3 anos, considere que as 2 tubas estão alteradas. Porque em 3 anos, mesmo que você tenha uma tuba obstruída, a outra teria te dado chance suficiente para engravidar. Se não engravidou, tem um problema. E às vezes no exame ele fala de uma obstrução, mas eu tenho que avaliar que a tuba pode ter uma disfunção. Ela não está obstruída, mas ela não está funcionando. A tuba é um órgão que capta o óvulo ativamente. Ela conduz o embrião lá para a cavidade uterina. O espermatozoide nada por ela até chegar lá. Então ela não é só um caninho.
Então, provavelmente, a tuba a contralateral que aparenta estar normal, na teoria, na prática, deve estar disfuncional. Então, você provavelmente tem um fator tubário que precisa ser tratado. Com 39 anos, eu não quero perder tempo, porque a qualidade do seu óvulo cai, mesmo você já tendo um. Então, olha só, causa da infertilidade, fator tubário. E quem me fez pensar nisso? O tempo de infertilidade. Tá vendo como é importante responder o tempo? O tempo de infertilidade, uma coisa que eu não falei lá atrás, o tempo de infertilidade me ajuda a dar um sinal de gravidade do fator responsável. Às vezes eu vou inverter, às vezes eu tenho um fator masculino. Ah, parece que é leve, mas eu não engravido há 4 anos. É grave. Mas como assim grave? O espermograma não falou isso? Não, não é o espermograma que fala se é leve ou grave. É o tempo. O tempo é capaz de dizer critério de gravidade prognóstico. Então, no seu caso, o tempo está dizendo para mim que há o problema. Então, fator de infertilidade tubário, tempo de infertilidade grave, idade 39 anos, melhor tratamento em menor intervalo de tempo, reserva ovariana, eu não sei, porque não tenho essa informação, mas deve ser investigada. Muito provavelmente você precisará ou de uma abordagem do tratamento da causa, se for um fator tubário. Será que eu tenho... Cadê? Peraí, deixa eu vir mais para trás. Será que eu posso tratar a causa da minha infertilidade? Cadê? Será que eu posso tratar a causa do meu fator tubário, fazer uma cirurgia? Ou será que eu tenho que fazer uma fertilização in vitro? Essa seria a discussão para o seu caso. Quem vai responder isso para mim? O achado da causa, se ela realmente é tratável, se é um fator tubário que possa ser corrigido, se for só uma aderência pélvica, a sua idade e a sua reserva ovariana. Idade avançada, baixa reserva ovariana e fator tubário, geralmente a gente indica a FIV, tá bom? Então, olha que caso legal para a gente criar o raciocínio que a gente estava discutindo aqui. Opa, derrubei tudo de novo. Gostei dessa pergunta, viu? Vamos lá, tem várias perguntas aqui agora. Vamos lá. Pergunta, Lê Magalhães. Tenho 42 anos, idade avançada, reserva 0,7. Olha o cuidado da minha informação. É um antimileriano de 0,7. Ou seja, você não tem baixa reserva ovariana porque é o proporcional que se espera para a idade. Mas é uma reserva ovariana com menor capacidade de produzir folículos, porque o diagnóstico de baixa reserva ovariana depende da idade da mulher. Mas deixa eu evoluir. Então, ou seja, a reserva ovariana é baixa, né? Tenho 42 anos, reserva de 0,7, tive um aborto. Posso fazer coito programado? Marido fora? Não tem a menor indicação. Não tem a menor indicação. Porque você engravidou naturalmente. O fato do seu marido morar fora pode fazer com que a gente faça um acompanhamento. Coito programado, eu estou entendendo que eu vou induzir sua ovulação com remédio. Não precisa, se você ovula naturalmente. O que você pode fazer é uma programação de período fértil para você namorar nos dias férteis. Isso pode ser feito por ultrassom? Pode ser feito por ultrassom. Pode ser feito com a tabelinha para calcular o ciclo. Se o seu ciclo é reguladinho de 28 dias, por exemplo, tem que namorar no 11º ou 13º. Posso fazer com teste urinário de ovulação para ver a data que eu estou ovulando? Pode fazer. A interpretação do muco cervical para ver se já está no período fértil? Pode ser. Agora, indicação de tratamento de coito programado, não, você não tem, tá bom? Vamos lá. Mais perguntas. Aqui. Ótima reserva ovariana, Natália. Ótima reserva ovariana. Ok. 10 anos de infertilidade. 10 anos de infertilidade. 10 anos de infertilidade. Uma FIV negativa. Ô, Natália, você não me falou sua idade, né? Marido varicocele. O que fazer? Vamos lá. 10 anos de infertilidade fala para mim gravidade. Então, assim, é a varicocele que está causando a infertilidade? Qual é a gravidade do fator masculino? Na prática, se esse espermograma for bom, for médio, tem alguma coisa a mais. Olha direitinho essa tuba uterina. O fato de ter tido uma FIV negativa faz com que eu tenha que pensar em estratégias para fazer... Peraí que tocou o telefone aqui. Eu tenho que pensar em estratégias para fazer com que a próxima dê certo. E aí eu preciso avaliar, por exemplo, é um fator muito grave masculino e foi por causa da gravidade do fator masculino que a FIV deu negativo porque os meus embriões eram de má qualidade.
aí eu posso pensar em operar a varicocele. Não é que eu estou operando a varicocele para tentar ajudar você a engravidar em casa. Eu estou operando varicocele para tentar diminuir o grau de fragmentação desse espermatozoide, para tentar melhorar um pouco o espermograma, para melhorar a condição da FIV. Então poderia se pensar nisso, mas é um caso muito delicado. E se você tenta 10 anos, estou chutando aqui, você não deve ter 30 anos de idade, talvez a sua idade seja mais avançada. E aí o cuidado de também fazer estratégias para que eu também não perca tanto tempo. Então, eu estou muito mais propenso a pensar numa nova FIV pela gravidade, a pensar em tratamento da causa, por exemplo. Mas falta para mim a informação da idade e falta para mim a interpretação se essa é a única causa da infertilidade no seu caso. Vamos ver. Opa! Vamos lá. Deia, até quantos anos indica a FIV por ovo doação? Poderia explicar como é o tratamento depois dessa decisão? Olha que legal. Até quantos anos indica a FIV por ovo doação? Então, quando que nós indicamos tratamentos de FIV por óvulos doados? Quando não há mais possibilidade de tratamento com os próprios óvulos por falência ovariana, os ovários não têm mais, entrou na menopausa, por comprovação de inviabilidade de resultado com o próprio óvulo. Já fiz FIVs, não deu certo, a qualidade do óvulo é ruim, os embriões formados têm má qualidade, eu posso indicar. Estou falando de uma indicação. Não há outra possibilidade terapêutica. Existem casos em que o tratamento por ovo doação passa a ser uma opção. A mulher tem ainda alguma chance, embora pequena. Eu tenho 43 anos aquele caso lá de 43 anos que colocou aqui, mas eu ainda tenho chance de 5 a 10%. A ovo doação é uma opção, não é uma indicação. Mas ela pode ser indicada ou pode ser uma opção para melhor resultado. Agora, até quando? Hoje, no Brasil, enquanto você tiver saúde para poder gestar. A resposta é técnica, não é pessoal. O Conselho Federal de Medicina permite o tratamento de ovo-recepção enquanto você tiver saúde para poder gestar e o médico conseguir atestar isso. Antigamente era até os 50 anos de idade. Agora você até pode fazer o tratamento com mais de 50 anos de idade se for atestado que a sua saúde permita. Ok? Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui. Aline Limeira, tenho 38 anos, há 15 anos tento engravidar. Uau! E os espermatozoides do meu marido são o quê? São B e C. Deve ser a Aline que eu respondi, né? 38 anos, 15 anos tentando engravidar e uma alteração masculina. Assim, pelo tempo de infertilidade e alteração masculina, não dá para pensar em inseminação. Lembra, por exclusão do raciocínio? Para indicar inseminação, eu tenho que pensar em tempo de fertilidade menor do que 3 ou menor do que 5 anos, uma condição mínima de espermatozoides com mais de 5 milhões para poder indicar. E tubas normais. Com 15 anos de fertilidade, fator masculino, ou eu vou tentar tratar a causa para melhorar aquilo que eu falei lá atrás. Se for muito grave, eu posso até tentar melhorar um pouquinho para tentar melhorar a sua chance de FIV. Ou estudar a melhor maneira de fazer FIV para conseguir melhor resultado. Mas que o seu caso não foge de uma FIV, eu não tenho muitas dúvidas não, tá? Apareceu uma outra dúvida aqui. Boa noite, Letícia. Boa noite. Tenho 32 anos, translocação do cromossomo 13 e 14, antimileriano 0,42. Nesse caso, seria melhor ovo-recepção, pois a gravidez natural já tive 4 perdas gestacionais. Assim, Letícia, você não tem uma indicação de ovo-recepção. Não é impossível você conseguir fazer um tratamento e conseguir chegar a um embrião euploide ou geneticamente normal. Me faltou a sua idade. Lembra? São 4 perguntas que vocês precisam me falar. Idade, reserva ovariana, que você me falou, causa da infertilidade, tempo de infertilidade. Então, sempre me dê essas 4 questões, tá? Então, vamos supor que você seja jovem. Mesmo com antimileriano e mesmo tendo essas perdas, eu ainda insistiria em tratamentos com o seu próprio óvulo. Agora, se você tiver, além da translocação, uma idade próxima de 40 anos, que aumente ainda mais o risco de uma alteração genética embrionária, eu poderia pensar na ovo-recepção como melhor resultado.
Agora, o que eu costumo falar para esses casais que estão nessa indecisão de qual caminho seguir, pode ser óvulos próprios, com menor chance, como eu acabei de citar, ou pode ser óvulos doados. Como eu raciocino? Olhe os fatores de limite do casal. Ah, Davi, eu estou desgastada demais, já tive 4 perdas gestacionais, se eu tiver uma outra perda vai ser difícil, se eu fizer uma FIV de novo emocional vai ser muito difícil. Ah, você tem abertura para ovo-recepção? Tenho. Bora para ovo-recepção. Outra coisa, emocional. Davi, eu não aceito ovo doação. Não tenho abertura, não é o que eu quero, não é o que eu quero para mim, ou é com o meu ou não vai ser. Então vamos para FIV e vamos tentar conseguir com os antimilerianos 0,4, tentar conseguir de 4 a 6 óvulos, quem sabe a gente não consegue te ajudar a achar um embrião geneticamente normal. Lado financeiro. Poxa, para fazer uma FIV, para ter uma baixa expectativa de resultado, será que não é melhor para ovo-recepção direta, aumentar minha chance de gravidez e no valor de investimento? Tem casal que eu preciso pensar assim. Então, lado conjugal. O marido aceita ovo-recepção, o marido não aceita ovo-recepção. Entende? Então, tudo isso depende de variáveis pessoais também, quando não é uma indicação técnica, mas uma opção. Legal essa pergunta, hein? Deixa eu ver aqui que tem mais perguntas. A Natália. Poucos embriões. Ainda da Natália, né? Lá da varicocele, ó. 32 anos, todos os meus exames possíveis ok, somente varicocele, poucos embriões, muitos óvulos. Má qualidade embrionária. Pensa que talvez eu preciso avaliar muito bem essa parte masculina, hein? Eu preciso avaliar muito bem essa parte masculina, Natália. Cabe o cuidado da avaliação de fazer. Como você é jovem, tem boa reserva ovariana, eu não tenho pressa para fazer FIV. E como os seus embriões não eram bons e teve poucos embriões, vale o cuidado de estudar a melhor estratégia da parte masculina antes de fazer um próximo tratamento. Aí a cirurgia da varicocele sim pode ser considerada. Doutor, aqui. Oi, doutor. Hoje com 41 anos, 12 anos tentando, 12 FIVs, 2 abortos, reserva de 0,15 útero unicorno. Caramba, Leirão Peloto. Pegou tudo para você também, né? Caramba. E assim, ó, pela idade, pela reserva ovariana e pelo número de tratamentos sem sucesso, certamente a gente pode pensar em tratamento de ovo doação. Não, passando, aí cabe o estudo delicado do caso, porque esse problema aparenta ser a qualidade dos óvulos. Agora, pode ser um fator uterino. Olha só, eu tô com uma paciente, eu atendi semana passada, essa semana eu atendi a paciente, uma história parecida. Baixíssima reserva ovariana, que já fez um monte de tratamento de FIV, mas um monte de tratamento de FIV por conta da idade da reserva ovariana. Aí ela veio me procurar. E quando eu olhei, ela tinha um útero que sempre falavam que era de Delfo, mas eu olhei, na verdade, a gente investigou e tinha assim 10 anos de infertilidade também. E era um útero septado. Olha o que eu tô falando aqui, ó. Nossa, ainda bem que você fala, olha que boa. Eu tô falando disso aqui, ó. Isso aqui. Porque quando o casal, eu vou usar isso aqui pro seu caso, Lê. Quando o casal começa a fazer FIV, as pessoas param de começar a pensar nisso aqui. Porque às vezes o problema para você conseguir engravidar é o útero. Eu não estou falando que é o seu caso, porque o útero unicórnio pode engravidar. Mas precisa ser muito bem estudado, porque ovo-recepção não corrige o útero. Então indicar ovo-doação às vezes não resolve. E essa paciente em questão, eu acho que o problema dela é o útero. Aí eu falei para ela, nós vamos estudar seu útero, porque senão nem ovo-doação eu consigo indicar. Eu tenho que pensar em útero de substituição, ou se der para operar, uma cirurgia de ressecção de septo, de septo uterino, que é um septo enorme. Então, 10 anos, várias FIVs, e ninguém cuidou do útero dela. Porque estava falando a idade e a reserva ovariana, a idade e a reserva ovariana. Hoje se fala muito idade e reserva ovariana. Como o caso aqui da paciente colocou, é um fator masculino. Eu tenho que tratar, nesses casos vale a pena tratar a causa. Então eu teria muito cuidado no seu caso com isso, tá? Vamos lá. O tempo, para quem achou que não ia ter muita pergunta, tem várias. Doutor,
o que o doutor fala sobre hidrotubação? Eu não gosto dessas abordagens para tratamento tubário. Eu particularmente não costumo indicar. O doutor faz FIV por ovo doação? Certamente, ideia. Assim, eu particularmente... eu dei meu livro aqui. Que é o meu livro Sentidos da Vida. Depois que eu publiquei o livro Sentidos da Vida, um dos tratamentos que eu mais... Não que eu mais faço hoje, mas o tratamento de ovo-recepção, ele é feito com muita frequência, seja para o tratamento de doadoras, seja para o tratamento de receptoras, né? Então, eu particularmente é um dos tratamentos que eu mais gosto de fazer, tá? Vamos lá. Opa, eu vou responder mais uma aqui. Vamos ver. Doutor Davi, tem 43 anos, pode considerar 20 anos de infertilidade, fiz 3 FIVs sem sucesso. Espermograma do marido com... E aí, como é que eu faço para ver tudo aqui? Não aparece. Peraí, mas aqui quando eu cliquei aparece aqui, ó. Ah, perdi. Não, aqui, ó. Tem 43 anos, pode considerar 20 anos de infertilidade. Já fiz 3 FIVs sem sucesso. Esperma do marido com alteração. Ele está tomando medicamento há 3 meses para melhorar a qualidade e quantidade, com possibilidade de funcionar esperma para a próxima FIV. Você acredita que pode melhorar o resultado? Eu acredito. Eu não sei a gravidade do fator masculino, mas com 43 anos, com tanto tempo de infertilidade, o fator oocitário tem que ser considerado de forma plena. É difícil de te falar que vai dar certo, assim. Eu fico menos animado nesses casos, né? Então, às vezes, falar que uma vitamina vai melhorar a ponto de mudar o cenário, não se trata fator masculino, eu digo tratar, resolver o fator masculino com vitaminas. As vitaminas, elas podem ajudar a melhorar a qualidade daquele espermatozoide que será coletado. Agora, só com vitamina, eu acho pouco provável que a gente tenha sucesso real do tratamento. Eu acho que eu consegui responder bastante coisa aqui hoje. Tenho 39 anos, 2 anos de tentativa, exame antimileriano de 0,38. Qual é a melhor alternativa para o meu caso? Faltou falar o fator de infertilidade, né? Por que você não está conseguindo engravidar? 39 anos, baixa reserva ovariana e 2 anos de infertilidade, eu tenho que pensar no melhor tratamento que possa proporcionar maior chance de sucesso no menor intervalo de tempo. Independentemente do resultado da causa da sua infertilidade, eu já estou pensando em FIV. Eu já estou pensando, não estou indicando, mas estou pensando. Agora, é fundamental saber a causa da infertilidade para tentar realizar a FIV com maior chance de um resultado positivo, porque senão acontecem essas coisas que a gente estava lendo aqui. O útero tinha um problema, o espermograma era gravemente e aí não viu. Então, quando eu vou fazer uma FIV, saber a causa da infertilidade pode te ajudar muito a fazer o planejamento correto do tratamento para o tratamento dar certo. E aí eu faço a terapêutica focada na causa, entende? Então faz muita diferença. FIV não é tudo igual. Se eu tenho uma endometriose, uma adenomiose, eu vou fazer FIV de um jeito. Se eu tenho baixa reserva ovariana, eu vou fazer de um jeito diferente para quem tem alta reserva ovariana. Se eu tenho um fator masculino grave, eu preciso quantificar a gravidade desse fator, ver se eu posso fazer alguma coisa para melhorar, ver o grau de fragmentação, se vale a pena operar varicocele, se vale a pena entrar com vitamina, se vale a pena fazer um PES, um TESE, alguma coisa para fazer a FIV da melhor maneira. Então, eu posso estudar diferentes maneiras de fazer a FIV de acordo com a causa, com a idade, com a reserva ovariana e com o tempo de fertilidade. Então, isso pode mudar muito o cenário das indicações. O doutor tem 37 anos, tive obstrução tubária bilateral, fiz a vídeo, consegui reverter. Exame do marido, ok. 2 anos de tentativa, então não reverteu. 2 anos tentando pós-cirurgia, não resolveu. Entende? Mas eu fiz o exame e a tuba agora está desobstruída. Respondi uma pergunta lá atrás. A tuba pode aparecer desobstruída no exame, mas ela está disfuncional. Ela não está funcionando bem. Mas o exame não mostrou. De novo, não é o exame, é o tempo. É o tempo de tentativas em casa que está mostrando para mim que não está dando certo. Penso numa fertilização in vitro, porque é um fator tubário, certo? Então, usando de novo o raciocínio. Bom, eu preciso ir embora. Foi legal, hein?
Eu gostei demais, eu espero ter ajudado vocês a construir um raciocínio correto para indicação dos tratamentos e a importância de responder essas 4 questões. Essa live vai ficar salva. Se você não viu, se você entrou agora, assiste o começo da live onde eu trago conteúdo teórico. Volte para ver todas as questões porque elas foram muito legais. Deixa a curtida no vídeo depois, coloca comentário, ajuda a compartilhar, porque é uma das lives que eu considero de conhecimento mais importante. Estou no grupo de pacientes que fazem FIV, essas coisas, grupo de tentantes, compartilha lá, sem essa live, sempre assim, para mim é uma das lives mais importantes, como eu queria que todo mundo tivesse as 4 perguntas muito bem respondidas para saber o direcionamento correto para o seu tratamento. Isso para mim é fundamental. Eu não vou conseguir responder todos agora, mas manda um direct para mim, eu tento responder para vocês caso a caso, garanto não vou conseguir responder hoje, mas amanhã eu mando uma mensagenzinha, mando um áudio para vocês tentando responder individualmente cada um que eu não conseguir responder, tá bom? Um super abraço para todo mundo, espero ter ajudado a enriquecer o conhecimento de vocês, boa noite e até semana que vem.